Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estudar a palavra de Deus agora. Perdão. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos de 1 a 29. De 1 ao 29. Amém? Todos encontraram? As crianças, alguém vai ficar com as crianças? Já? Estou vendo a menininha aí. Encontraram? Vamos lá, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E tremendo e atônito disse: Senhor, o que queres que faça? Disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor, em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai. Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como que umas escamas. Recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Cristo. Versículo 29. E falava ousadamente em nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Eu preguei essa mensagem no Congresso da Visão 2012,
do Agreste, em Brejinho. E eu creio que essa palavra ela é propícia para nós hoje, porque nós estamos começando o ano, estamos no ano de Pei, né? No ano da boca, de falar as verdades de Deus, e também um ano onde o enfoque é o profético e o evangelístico. Mas o evangelístico, ele será eficaz quando o discipulado for eficaz também. Você há de convir comigo que muitas pessoas se convertem, mas o número dos que permanecem é menor do que o número dos que vêm à frente receber Jesus. Por quê? Porque nós estamos falhos na consolidação e no discipulado. Por isso eu quero conversar com vocês nessa noite sobre o poder do discipulado. Diga 3 vezes: o poder do discipulado. Há um poder no discipulado. O apóstolo Paulo, né, Saulo de Tarso, se tornou um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, porque ele foi bem discipulado. E nesse capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar algumas coisas sobre o discipulado, né? A primeira coisa que nós queremos entender aqui é que existe discípulos e não discípulos. Veja comigo no versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo respirava ameaças e mortes contra quem? Do Senhor. Isso nos faz entender que Saulo não era discípulo do Senhor ainda. Se ele estava respirando ameaças e mortes contra o discípulo do Senhor, ele não era discípulo do Senhor. E aqui eu aprendo uma grande verdade: é que os que não são discípulos são tendenciosos a perseguir os discípulos. Ele não entendia o que era ser discípulo do Senhor, porque ele era discípulo de Hilel, foi discípulo de Gamaliel, né? E que por sua vez era da família de Hilel. Paulo não sabia o que é ser discípulo do Senhor, porque ele não tinha tido encontro pessoal com Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o ideal da igreja não é que ela se encha de pessoas. O sucesso do ministério não é que a igreja esteja lotada de pessoas. O sucesso do ministério é que a igreja esteja abarrotada de discípulos, porque existe membros de igreja que não são discípulos, queridos. E Deus não vem buscar membros de igreja, Jesus vem arrebatar os seus discípulos. A palavra discípulo no grego, matateis, vem do hebraico talmidim, que quer dizer aquele que agarra o ensino e não solta, aquele que aprende aos pés do mestre. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando alguém se diz membro de uma igreja e ele não tem aversão à idolatria, e ele se sente atraído por uma festa como essa, fazendo parte de uma congregação como essa, é porque essa pessoa é membro da igreja, mas não é discípulo do Senhor. Porque o discípulo do Senhor procurará fazer a vontade do mestre, e ele vai, sem dúvida, ouvir o pulsar do coração do mestre. E o pulsar do coração do mestre é contra tudo que se diz mundanismo, pecado e abominação a Deus. Nós precisamos ter muito cuidado, pastor Del. Eu preciso ter muito cuidado de ficarmos contentes com a igreja que está abarrotada em um domingo. E muitas vezes nós vamos procurar os discípulos, chama para a campanha de oração, chama para o jejum, chama para a consolidação, chama para o compromisso com Deus, chama para viver uma vida de santidade. E você vai ver quem é discípulo e quem é simplesmente membro da igreja. É muito difícil para um pastor dizer isso, mas é a pura verdade. Mas eu estou feliz, glorificando a Deus, porque eu sei que essa igreja, se ainda não tem, terá uma multidão de discípulos, e os discípulos vão fazer a diferença. Aplauda mais forte se você está aplaudindo a Jesus. Por que é que os discípulos vão fazer a diferença? Porque o discípulo, como diz a nossa apóstola Valnice, é aquele
em cuja vida o mestre se reproduz. Discípulos de Jesus parecem com Jesus no andar, no falar, no viver. Saulo de Tarso respirava ameaça contra os discípulos, porque ele não era discípulo. A inspiração dele era, a vida dele era no seu cavalo. Matar discípulo, perseguir crente, destruir igrejas. Olhe para o seu irmão e diga: você é discípulo ou você é membro? Não responda, simplesmente se autoanalise. Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, a primeira verdade que eu aprendo aqui é que existem discípulos e não discípulos. Qual é a nossa missão, pastor? A nossa missão é fazer discípulos. Ir por todo mundo fazer membro de igreja? Não. Ir por todo mundo fazer membro de um clube religioso? Não. Ir por todo mundo fazer discípulos de todas as nações. Você sabe que a palavra cristão é um apelido que os crentes receberam lá em Antioquia. E cristão, uma das definições é pequeno Cristo. Cristão é aquele que parece com Cristo. E o que parece com Cristo é discípulo. Agora, outra coisa interessante aqui na nossa introdução, no versículo 2, é que Saulo, quando ia perseguir a igreja, diz aqui, pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum discípulo daquela seita, que homens que mulheres os conduzisse para presos a Jerusalém. Saulo estava procurando discípulos nas sinagogas, porque outra verdade que eu encontro aqui é que o discipulado começa em Jerusalém, mas ele se espalha de Jerusalém, mas ele não perde a sua característica, porque os discípulos ainda estavam na sinagoga. Aí vocês já estão carecas de me ouvir dizer que a igreja de Cristo, ela não é romana, nunca foi, mas ela é judaica. Nós somos católicos, quer dizer, universal, apostólicos, estamos fundados nas bases dos apóstolos, mas nós somos judaicos. Por isso que aqui diz que Paulo procurava prender os discípulos que estavam na sinagoga. Tem muita coisa dentro das igrejas cristãs que não tem nada a ver com a sinagoga, tem a ver com o tempo e tradições romanas, mas nós estamos sendo restaurados pelo poder de Deus, e o grito do Espírito Santo em nossa geração é sai de Roma e volta para Jerusalém, onde a igreja nasceu. Amém? Dito isso, em introdução, vamos para o primeiro tópico da nossa mensagem de hoje. Como é que está escrito aí? De novo, por favor. O discipulado começa no caminho. Veja comigo aí o versículo 3. Verso 3. Do capítulo 9. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu. Então o discipulado começa no caminho. Veja, Saulo ia aonde? Como é que está escrito aí? Versículo 3. Deixa eu ouvir vocês falar. Versículo. Deixa eu ver. Olha para cá, todo mundo, pessoal. Quem está com a Bíblia, faça assim com a Bíblia, por favor. Você está no capítulo 9 de Atos. O que é que diz o versículo 3 aí? Leiam aí. Alguém leia em voz alta para mim, por favor. Na minha versão, a corrigida diz assim: indo ele no caminho. Ele ia onde? Onde é que ele ia? Versículo 3, indo ele no caminho. Agora, entenda uma coisa, que o discipulado começa no caminho. Isso não está aqui por acaso. Porque quem é o caminho? O caminho é uma figura de Cristo. É uma metáfora que aponta para Cristo. João 14,6, Jesus disse: eu sou. Então escute, ninguém será discípulo se não encontrar o caminho que leva para o céu, que é Jesus Cristo de Nazaré. Para se tornar discípulo,
tem que trilhar o caminho, porque o discipulado começa no caminho. Foi no caminho para Damasco que Saulo encontrou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E nós vamos aprender algumas coisas aqui. Primeiro ponto. Primeiro tópico diz: o discipulado começa no caminho. Primeiro ponto: no caminho aprendemos a ouvir a voz do Mestre. Verso 4, olha aí comigo, versículo 4, do capítulo 9 de Atos. Caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha para cá agora, olha para mim. Aqui vem Saulo no cavalo dele. A Bíblia não diz, mas eu vou ilustrar aqui. Prender crente, destruir igreja, entrar em sinagoga. Ele respirava ameaça. Ele levava ele no caminho. Vai, cavalo. Lá vai ele no caminho, lá vai ele no caminho, lá vai correndo no caminho. E a Bíblia diz: no caminho, de repente, uma luz o cercou Paulo. A glória de Deus, a Bíblia diz, uma luz mais resplandecente do que o sol, e era ao meio-dia, porque a luz que brilha mais do que o sol é a luz do sol da justiça, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. E nós nos tornamos perseguidores do caminho, até quando encontramos no caminho a luz que brilha mais do que o sol, a luz da glória de Deus, a luz chamada Jesus Cristo de Nazaré. Tem algum crente aí? Dê um aplauso. Glorifique a Deus. E quando ele cai, lá está Saulo, né? Como você já sabe, eu já preguei aqui muitas vezes. Historiadores dizem que ele tinha 1,5 metro de altura. Aquele Saulo que era pequeno na estatura, mas grande na prepotência, no orgulho, ele cai. E quando ele cai, cai com ele o orgulho, cai a prepotência, cai a altivez, ele está no chão. E quando ele está ali no chão, ele escuta pela primeira vez a voz do Mestre. Ele começa a aprender a voz do Mestre no caminho. Diz o texto: caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quantos aqui já ouviram a voz de Cristo? Levante a mão. Quantos aqui tem 10 anos de crente? 10 anos, só 10 anos de crente. Levanta a mão para me ver. Baixa a mão. Quantos com 10 anos de crente ouviram a voz de Cristo? Levante a mão. Tem gente que está dizendo: eu nunca ouvi. Ouviu, meu irmão? Para Paulo, ele falou de maneira assombrosa. Mas você vai ver que no texto, já para Ananias, ele fala de maneira mais suave. Todos nós, de alguma forma, já ouvimos a voz do Espírito Santo, a voz de Cristo. O grande problema é que nós não estamos sabendo discernir a sua voz, porque Deus não deixou de falar. Ele continua falando desde que ele procurou o homem no Éden, em Gênesis 3, e disse: Adão, onde estás? Que ele continua falando. Como é que ele fala, pastor? Ele fala no sonho. Como é que ele fala, pastor? Ele fala quando eu estou lendo a palavra, e a palavra logo se torna rema no meu coração. Como é que ele fala, pastor? Ele fala usando alguém através da profecia. Monar hoje estava contando a gente a experiência que ela teve ouvindo a voz de Deus nesses dias, de um certo temor que ela tinha, e ela não disse nada, e a pessoa veio e disse: não tenha esse temor. É Deus falando. O problema não é Deus falar, o problema é nós aprendermos a ouvir. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus vai trilhar o caminho da verdade e jamais vai sofrer decepções na sua vida. Então, no caminho, nós aprendemos a ouvir a voz do Mestre. Versículo 4 diz: caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Segundo lugar, pode jogar aí, meu filho. Segundo lugar, no caminho o encontro é tremendo. Verso 6. Veja aí comigo. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e te será dito o que te convém falar. Então, o encontro foi tremendo. Foi tão tremendo no caminho, o encontro, que ele se levantou tremendo, né?
Estava no chão, daqui a pouco lá está tremendo. Ele tremendo. Senhor, quem é isso? Quem é que está falando comigo? Eu não estou... Ele estava aprendendo a ouvir a voz de Deus, mas ele, na voz, ele tem um encontro. E um encontro de impacto. Você já teve um encontro que deixou você trêmulo? Não estou dizendo nem fisicamente, porque isso acontece, mas nas suas estruturas, que você ficou tão impactado, que você nem dormiu naquela noite de tanta glória de Deus, de tanta unção. Senão, você precisa entrar no caminho do discipulado, onde o encontro será tremendo na sua vida. É por isso que a gente diz: o encontro é tremendo. E o interessante é que foi um encontro de 3 dias aqui. Eu me lembro que a gente estava no encontro, e eu preguei uma mensagem sobre Atos 10:8, 1:8, estava pregando sobre o Espírito Santo. E na mensagem eu dizia que o poder do Espírito Santo é como dinamite. Quando Jesus disse: recebereis poder, a palavra lá é dunamis, é dinamite. E quando a gente foi orar para Jesus baseado no Espírito Santo, uma irmã começou a pular e rodopiar e gritar, e eu disse: segura ela para não machucar a outra. E ela estava tão cheia do poder que teve que segurar, a gente segurar. Aí ela veio contar o testemunho e disse: irmãos, o encontro foi tremendo, realmente, e foi tanto poder. Ensinar lá que o Espírito Santo é para explodir. Eu queria explodir, mas não me deixaram, me seguraram. Mas porque realmente o encontro no caminho é tremendo. Ponto 3: no caminho somos guiados pela mão para Damasco. Verso 8, olha o que diz: Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Veja, ele teve um encontro no caminho. No caminho a prepotência dele caiu por terra. No caminho ele começou a aprender a voz de Deus. No caminho o encontro foi tremendo, mas no caminho ele precisou ser auxiliado. O texto diz aqui, ó, verso 8: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Está lá Saulo caído no chão. Senhor, quem é? E depois a visão aparece, ele está lá, mas ele está desorientado, porque o texto diz que ele ficou cego. Porque quando você tem um encontro com o sol da justiça, os raios do sol da justiça pegam espiritualmente você para o mundo e abre a sua visão espiritual. Mas é tudo tão novo para o novo convertido, que ele precisa ser guiado. E ele estava lá no chão e alguém pegou ele pela mão direita e disse: não, Saulo, é por aqui, vamos entrar aqui, vamos aqui entrar na cidade de Damasco. Irmãos, nós não podemos fazer com que ver as pessoas vindo aqui à frente e depois elas recebem a palavra e são deixadas de lado. Não, elas foram impactar, mas elas precisam de alguém que estenda a mão para levá-la até Damasco. Olhe para o seu irmão e diga: seja você essa mão estendida para levar, conduzir as pessoas até Damasco. Damasco quer dizer lugar bem provido de águas. Então o novo convertido não pode ser deixado ao léu. O novo convertido precisa de alguém que vai estender a mão e levá-lo a Damasco. O que é isso, pastor? Consolidadores. Nós vamos ter uma grande colheita de almas aqui esse ano. Vai ser uma bênção a Universidade da Vida. Mas você já parou para analisar que Cristo precisa da sua colaboração no reino? Jesus não vai entrar na casa de ninguém, pegar na mão e levar para a igreja e conduzi-lo à igreja. Ele não vai fazer isso, porque isso é missão minha e sua. Então deixa eu te dar o conselho: a próxima vez que alguém vier aqui entregar a vida a Jesus, nem espere o pastor dizer, diga: pastor, se for uma moça, pastor, pode deixar que eu vou conduzir ela, pegar pela mão e levar para Damasco. Porque essa pessoa pode ser um Saulo de Tarso, que vai ser transformado no grande apóstolo de Cristo, o maior teólogo da igreja, o homem que escreveu praticamente 70% do Novo Testamento. Isso é missão sua, minha, nossa. Quantas pessoas você está consolidando? Quantas pessoas você está visitando? Você tem pegado, tem estendido a mão para pegar os Saulos e os conduzir ao caminho
de Damasco, a Damasco, ao lugar bem provido de águas. Amém? Versículo ponto 4. Vai lá, ponto 4. No caminho aprendemos as disciplinas. Versículo 9 e versículo 11. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Olha aqui as disciplinas. A disciplina do jejum e da oração na vida do novo convertido Paulo. Durante 3 dias ele não comeu e nem bebeu, porque ele estava o quê? Jejuando. Versículo 11 diz que ele estava orando. Então, por que Paulo foi esse gigante na fé? Foi esse homem tão cheio de Deus? Porque ele não desprezou as disciplinas. Quando você entra para o Evangelho, você não pode desprezar as disciplinas básicas para a sua sobrevivência. Oração e jejum não é questão de opção, é questão de sobrevivência espiritual. Se nós não oramos, nós vamos estar morrendo a cada dia. E como dizia Leonardo Reviu, o homem que ora para de pecar, mas o homem que peca para de orar. Como tem estado a tua vida de oração? Nós temos oração aqui todas as quartas-feiras. Eu quero glorificar a Deus, porque quarta-feira eu fiquei feliz pelo número de pessoas que estavam aqui. Mas quantas vezes nós contamos aqui 4 gatos pingados na quarta? E o senhor fica triste? Eu não, eu fico orando. Para mim, irmãos, o culto pode estar 200 pessoas, 300, ou pode estar 5. O que vale é a presença de Deus. Então eu quero desafiar você a não ser um crente domingueiro, em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: meu irmão, em nome de Jesus, não seja um crente domingueiro, não. Quarta-feira esteja aqui. Diga, porque Jesus conta com você. As disciplinas. Por que é que Paulo ensinou a teologia da oração de uma maneira tão eficaz em Efésios capítulo 6? E ele vai dizer, Efésios 6, 18, orando em todo o tempo. Aí ele vai dizer com toda oração e súplica no Espírito Santo. E nas suas cartas ele vai falar tanto da oração, porque ele começou a sua vida cristã orando, aprendendo a disciplina da oração. E você precisa orar, nós precisamos orar. Olha, eu fico admirado com a irmã Creuza, né? Ela não está aqui hoje porque infelizmente ela perdeu o marido, mas graças a Deus ele está no céu. Eu e o pastor Del tivemos a oportunidade de ir lá pregar para ele. Ele confessou Jesus com a sua boca, se arrependeu, né? E antes de morrer ele teve uma visão de Jesus em pé, recebendo ele, né? Estendendo as mãos e chamando ele para a glória. Mas eu fico pensando em irmã Creuza, eu penso assim: meu Deus, se irmã Creuza tivesse se convertido com 40 anos, com 30 anos, com 20 anos, que potencial poderoso aquela mulher não ia fazer, não ia ser, o prejuízo que ela ia causar no mundo espiritual da maldade. Por quê? Porque ela naquela idade, com problemas, com dificuldades, ela liga para mim dizendo: meu pastor, né? Aquele jeito dela fala, engraçado: meu pastor, hoje eu não posso jejuar, porque eu estou tomando os comprimidos para o estômago. Eu disse: não, irmão, fique calmo, fique tranquilo, não precisa jejuar não, né? E eu fico sempre dando fogo. Mas ela faz questão de dizer que quer. Ela diz: não, eu quero jejuar. Ela faz questão de jejuar. Ela quando não vem para o culto, ela se preocupa porque não veio para o culto. Ela manda dizer, e eu fico feliz e pensando assim: meu Deus, quantos jovens aí que irmã que está dando de capote, que não querem orar, não querem jejuar, não querem compromisso com Deus. E uma senhora daquela idade, né, é quebrada pelo tempo, marcada pelas décadas, pelos anos de vida, mas cheia de entusiasmo, cheia de ardor, quer orar. Ela faz questão de jejuar, irmã. Ela faz dizer: eu quero jejuar, pastor. Mas irmã, não pode, não, mas eu quero. Eu digo: então jejue somente meio-dia. E quantas vezes nós estamos desprezando as disciplinas que nos faz crescer na vida espiritual? Amém? Então veja, no caminho nós
aprendemos a ouvir a voz do Mestre. No caminho o encontro é tremendo. No caminho somos guiados pela mão a Damasco. No caminho aprendemos as disciplinas. E no caminho nós somos encaminhados à casa do louvor. No caminho nós somos encaminhados à casa do louvor. Veja aí versículo 11 na sua Bíblia. E disse o Senhor, verso 11: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Presta atenção aqui. Aconteceu o encontro. Saulo foi jogado no chão, ouviu a voz de Deus, ficou trêmulo. Alguém pegou ele pela mão e conduziu a Damasco e o levou à casa de Judas, que vocês sabem, nós sabemos que esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, é outro Judas, nem é Judas o apóstolo. Era alguém lá em Damasco cujo nome era Judas. Agora, o interessante é que Saulo foi conduzido à casa de Judas, e a gente condena tanto Judas, e Judas está condenado já eternamente. Mas eu quero te dizer que esse Judas aqui, que não é o Judas Iscariote, tem um nome muito significativo, porque o nome Judas é Judá em hebraico, e Judá quer dizer louvor. Quando Saulo foi encaminhado, ele não foi encaminhado para outro lugar, a não ser para a casa do louvor. Onde é a casa do louvor? Aqui. Essa casa tem que ser a casa do louvor. Agora a tua vida tem que ser uma vida de louvor. Aqui nessa casa tem que haver louvor, adoração, celebração. Aqui nessa casa nós temos que vibrar, que nos empolgar com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então, os Saulos não podem ficar ao léu, jogados lá para fora. Eles têm que ser conduzidos para esse lugar, que é a casa do louvor. Amém, queridos? E agora nós vamos para o segundo tópico e vamos começar a trabalhar exatamente o nosso tema, o poder do discipulado. O poder do discipulado. Os versículos de 17 a 20 vão falar do poder do discipulado. A primeira coisa que nós encontramos aqui é o encontro com o discipulador. Vai lá, Rafa. O encontro com o discipulador. Verso 17. Vamos ver o que diz. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Só existe discípulo se existir mestre. E muitas vezes, para conhecer o mestre, tem que existir um discipulador. Todo discípulo é chamado a ser discipulador. Ah, discipulado é trabalho para o pastor. Não está escrito, porque não diz que Ananias era pastor. O texto vai dizer que, olha aí, versículo 17, deixa eu ver aqui, verso 10, veja aí comigo, na tua Bíblia. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Então veja, Ananias era discípulo, mas o discípulo Ananias se tornou discipulador. Porque o propósito de Cristo é que você não seja só discípulo, mas se torne também discipulador. Então o discipulado é trabalho de todos nós. Bata no peito assim, diga: discipulado é meu trabalho também. Então a primeira coisa que nós encontramos aqui é o encontro de Paulo com o discipulador. E o verso 17 diz assim: Ananias quer dizer Deus é cheio de misericórdia. Foi e encontrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E no ponto 2,
nós vamos encontrar que o discipulador transfere a unção transferida. Então, está aqui Saulo, na casa de Ananias, na casa de Judas, orando, jejuando, 3 dias, Deus vai e fala com o discípulo, porque o discípulo aprende a ouvir a voz do mestre. E diz: Ananias, Deus é cheio de misericórdia, vai lá em Damasco, na rua chamada direita, você vai encontrar alguém chamado Saulo, e eu tenho um projeto na vida dele. E lá vai Ananias, e quando Ananias chega, a primeira coisa que Ananias faz é dizer: irmão Saulo. Sabe por quê? Porque lá fora as pessoas podiam ter qualquer nome, podia ser chamado de alcoólatra, de drogado, de prostituto, de homossexual, do que seja. Mas quando você traz para cá, ela passa a ser nossos irmãos, e nós vamos trabalhar na libertação das pessoas que estavam presas ao pecado. Por isso que a primeira coisa que Ananias faz é dizer: irmão Saulo, e diz que impôs as mãos sobre ele. Por quê? Porque a unção é transferida pelo contato. Impor as mãos é liberar a unção. A unção é transferida pelo contato. E aí Ananias vai dizer o propósito de Deus ter chamado Saulo para o reino, para o evangelho. Impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E o texto diz que quando ele impôs as mãos, caiu sobre os olhos de Saulo como que escamas, e ele voltou a ver. Então eu quero te dizer, olhe para as suas mãos. Eu quero te dizer que há unção aí nas suas mãos. Existem muitos Saulos aí esperando a imposição das suas mãos. Muitos Saulos cegos que quando você impor as mãos sobre ele, na unção do Espírito Santo, os olhos espirituais deles vão se abrir e eles vão ver o reino de Deus. Amém, queridos? A unção é transferida. Ponto 3. Saulo começa a receber conforto espiritual. Joga aí, meu filho. Verso 19. Diz assim: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ele recebe a liberação da unção, e como ele estava em jejum, naturalmente alguém traz um pão. Está aqui o texto diz: e dá comida a Saulo. O que é comida, pastor? Espiritualmente falando, comida é a palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Então a igreja precisa alimentar os famintos, aqueles que estão vindo lá do mundo, com o quê? Com a palavra da verdade. Amém? 4º lugar, no discipulado nós vamos encontrar envolvimento com a igreja. Versículo 19. E tendo comido, ficou confortado, esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Veja que ele estava no meio dos discípulos. Discípulo tem que estar no meio dos discípulos. Ovelha que anda isolada é presa fácil para o lobo. Brasa fora do braseiro vai acabar se apagando. Precisamos envolver. O novo convertido tem que estar envolvido na igreja. Tem que estar na rede, tem que estar na oração, tem que comer junto com os irmãos, participar da comunhão. Veja que Saulo estava envolvido com a igreja, o envolvimento com a igreja. E o que é que acontece? Vamos para o 3º tópico agora, Rafael. Discipulado para discipular. Discipulado para discipular. Versículo 20 diz assim: e logo nas sinagogas pregava a Jesus que era o Filho de Deus. Veja só, ele foi confortado, ele se envolveu na igreja e logo pregava. Ele agora, não estava somente envolvido, mas ele estava agora também participando das atividades da igreja. Veja aí, versículo 20, né? Não, ponto 1, que eu esqueci de passar, ponto 1 aí. Verso 20.
E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Então nós precisamos descobrir os talentos, né? Os talentos que estão aí na igreja e que precisam ser descobertos, porque a Bíblia diz que Saulo logo pregava. Evidentemente que ele se preparou. Ele não chegou hoje e amanhã já estava pregando. Ele tinha uma bagagem teológica muito grande do judaísmo, mas ele teve um tempo de preparação. Amém? Porque tem pessoas que não esperam o tempo certo para exercerem o ministério que Deus chamou, e se antecipam. Primeiro Paulo foi confortado, primeiro ele se envolveu com os discípulos e depois ele passou a pregar a palavra. Ponto 2, por causa disso ele enfrentou uma grande oposição. Veja aí Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, uns de Antioquia e de Icônio, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Oposição sempre haverá, mas oposição é sinal de que estamos no caminho certo, irmãos. Não é a oposição que nos fará parar, a oposição nos fará avançar. Olha para o seu irmão e diga: você não vai parar por causa da oposição, você vai avançar, você vai continuar. O texto disse que eles se opuseram a Saulo, né? Versículo 19 diz exatamente isso. Sobrevieram, porém, um judeu de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade. E terminando, ponto 3, a oposição não pôde deter a Saulo, porque ele foi resiliente. Verso 20 vai dizer isso, né? Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 20. E rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, logo em seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Apedrejaram, ele estava no chão, mas a Bíblia diz que ele se levantou. Então vamos ficar de pé agora. Se levante literalmente.